João Gabriel anunciou no Facebook que ia ter um filho. Estão a imaginar o que é que aconteceu na TV, não é? Então o João Gabriel vai ser pai, não nos disse nada. Isso é sempre assim, é um malandro. Somos sempre os últimos a saber. Bom, o filho estava a ser feito, mas tinha que haver um parteiro, não é? E o parteiro, o revisor, o senhor que estava a ver o tamanho da barriga e se aquilo estava a correr bem, foi o Jorge Reis. O Jorge que leu em primeira mão e que esteve a ler tudo. Não foi, Jorge? Pelo João. E, portanto, ele é que sabe. Ai, mas Dói, eu não, dói. Ai, ele é que sabe. eu não Estão a preparei ver, discurso estão a ver. nenhum. Não estou habituado a falar em público. O que é que eu posso dizer? Só posso, enfim, transmitir a grande emoção que foi, em primeira mão, o convite do João, se eu não me importava de rever um livro que ele tinha escrito. Eu disse que sim, entusiasmado. Enfim, a amizade parece ser um elo comum aqui. De seguida, enfim, tinha que lhe perguntar, então, mas o livro é sobre o quê? Olha, isto assim, histórias do Alqueidão, a ocupação francesa, eram coisas que me soavam, enfim, a tradição oral tinha feito chegar até nós, até à nossa geração, essa coisa, mas era tudo extremamente difuso. Não tínhamos pormenores, não sabíamos se existiam fontes, enfim, que se pudessem consultar, e a coisa permaneceu assim, numa espécie de limbo. Agora, quando ele me diz, tem fontes, que ele aprofundou as coisas, que ele, enfim, criou uma espinha dorsal que tem que ver com a história das invasões francesas, não é? E depois, mais tarde, das lutas liberais, e, digamos, a esta coluna principal, ele foi agregando a história local e as histórias locais. E, francamente, aí a sorte acho que foi minha por ter, enfim, sido um dos primeiros a ler este trabalho profundo de investigação. Acho que a sorte foi também por eu ser, enfim, revisor e do Alqueidão, porque aquelas coisas, todas elas me diziam alguma coisa. Os nomes, e aqui um à parte, acho particularmente interessante que ele tenha fixado para as novas gerações, que provavelmente dentro de pouco tempo já não saberão quais são os nomes das terras locais, portanto, ele fixou toda essa nomenclatura dos locais e é importante. Algumas chegaram até a mim de forma um bocadinho diferente. Por exemplo, eu não sabia que a cabeça se chamava a cabeça da vaca. E que a da Rica, eu conhecia pela da Rica, isto tem interesse para os locais, seria o Val da Rica. Mas a maior parte dos outros nomes diziam todos alguma coisa, ou porque poderia os meus pais ter uma propriedade ali por perto e eu conhecia, outras, enfim, acho que a maior parte dos nomes de terras eu conhecia, diziam-me qualquer coisa. E depois todo o pulsar de uma comunidade ali ao pormenor. Nós vemos exatamente o dia-a-dia daquela gente e a vida passa na sua totalidade por ali, desde o nascimento, a infância, os namoricos, os amores, portanto, os desamores, os casamentos, enfim, e a morte. E toda esta envolvência, enfim, desta comunidade agrícola está ali descrito de uma forma riquíssima. Francamente, eu acho que todos os alqueidoenses / alqueidanenses deviam ler isto, porque de facto o nosso passado está ali plasmado, vivo. E vivo porque, enfim, ele descreve uma época que era, digamos, desde 1810 até 1830 e tal, mas que podia ser de um século ou quase século e meio mais tarde. As coisas eram quase todas iguais. Portanto, achei muito importante todo este levantamento
etno-religioso, se me permitem o palavrão, mas pronto, foi-me muito grato ler esta obra e de alguma forma dar o meu modestíssimo contributo para ela. Mas há uma curiosidade, enfim, que é curiosa, permitam-me, que é o nosso herói do livro, o Manel, que já aqui foi evocado, o avô. Enfim, e de alguma forma foi arrastado, ele foi arrastado e eu fui também empurrado para terras estrangeiras, França. Ele ficou-se por Baiona e por Baiona, enfim, pelos Montes Agrestes, eu passei a salto para a França. Ele regressou 9 anos depois e foi também, curiosamente, 9 anos depois, o meu regresso foi 9 anos depois a esta terra. Pronto, a chegada triunfal dele foi a cavalo e eu fui aqui sentado numa cadeira a descrever esse regresso emocionado. Foi, de facto, foi muito bom para mim. Desculpem lá estar-vos a chatear com estes pormenores, mas que para mim, como pessoa do Alcaidão, foi gratificante. E, de facto, o mérito todo é do João. Eu quero-lhe agradecer por ele ter tido esta trabalheira toda e nós acho que lhe devemos também agradecer. Ele tem um mérito imenso. Isto dá muito trabalho tudo o que está ali. E, portanto, um agradecimento e eu pedi uma grande salva de palmas aqui.